Nesse instante, passaremos à fase da ordem do dia. Peço à primeira secretária que proceda à leitura do primeiro projeto, o resumo do primeiro projeto constante na ordem do dia. Projeto de lei do Legislativo número 129 de 2025. Assunto: institui o Programa Municipal de Atenção Integral às Pessoas com Superdotação de Jacareí. Estabelece o Dia Municipal de Conscientização sobre as pessoas com superdotação e dá outras providências. Autoria: vereador Paulinho do Esporte. Mais uma vez, bom dia a todos. Esse projeto que é muito importante para a nossa cidade, para esse dia de hoje. E dizer que esse projeto, ele foi construído por várias mãos, tá? Foram várias mães, várias advogadas, tá? Não vou citar nome por nome, que de repente eu deixo algum nome de fora. Mas foi construído por várias mãos, fizemos várias reuniões, até mesmo com o nosso prefeito, pedindo autorização para que a gente pudesse estar colocando esse projeto hoje na casa. Tá bom? Gostaria muito que os nobres vereadores apreciassem com carinho esse nosso projeto de lei, que com certeza vai mudar muito a nossa cidade. Vai engrandecer muito, seremos os pioneiros, seremos os primeiros do Brasil. Projeto de lei institui o Programa Municipal de Atenção Integral às Pessoas com Superdotação de Jacareí. Estabelece o Dia Municipal de Conscientização sobre as pessoas com superdotação e das outras providências. Fica instituído no âmbito municipal de Jacareí o Programa Municipal de Atenção Integral às Pessoas com Superdotação, com o objetivo de promover a identificação, valorização, desenvolvimento, inclusão e suporte integral às pessoas com essas características. Parágrafo único. Para os fins dessa lei, pessoas com altas habilidades ou superdotadas é aquela que apresenta desenvolvimento cognitivo significativamente superior ao esperado para a sua faixa etária, acompanhando de assincronia entre as dimensões física, intelectual, emocional e social, que demanda identificação, atendimento educacional compatível com suas necessidades específicas. Artigo 2º. A identificação de pessoas com altas habilidades, superdotação, poderá ocorrer por diferentes vias, de forma a garantir a efetividade do direito e a não invisibilidade dos estudantes. Inciso 1º. A identificação poderá ser realizada: 1. Pela própria escola, a partir da observação pedagógica. 2. Por meio de avaliação multiprofissional ou interdisciplinar, quantitativa e qualitativa, que poderá envolver pedagogos, neuropsicopedagogos e psicopedagogos especializados, por laudos externos emitidos por profissionais especializados
inclusive psicólogos com formação específicas em avaliação quantitativa e qualitativa de altas habilidades de superdotação, utilizando instrumentos psicométricos. 2. As diferentes formas de identificação previstas no inciso 1º terão igual validade para assegurar o exercício dos direitos assegurados na lei, na legislação federal e na Constituição Federal, sendo vedado à administração pública ou às instituições escolares recusar o reconhecimento do diagnóstico em razão de sua origem. 3º, o sistema de ensino incentivará a formação continuada, atualizada e fundamentada em pesquisas contemporâneas nas áreas de educação, psicologia e neurociências, de professores e equipes escolares, para que possam auxiliar tanto na identificação quanto no atendimento dos estudantes com altas habilidades de superdotação. Inciso 4º. O laudo ou avaliação técnica tem caráter complementar, não podendo ser exigido com requisito exclusivo para identificação e o atendimento do estudante com altas habilidades de superdotação, sob pena de restringir os direitos assegurados na Lei Federal número 9.394 de 1996. Artigo 3º. São diretrizes Programa Municipal de Atenção Integral às Pessoas com Superdotação. Primeiro, fomentar políticas públicas voltadas à identificação precoce e acompanhamento contínuo de crianças, adolescentes e adultos com superdotação. Segundo, garantir a educação personalizada com currículos, métodos, técnicas, recursos, organização e aceleração que respeitem o ritmo e a forma de aprendizagem do estudante e atendimento educacional especializado. Terceiro, promover capacitação permanente de profissionais da educação, saúde e assistência social sobre o tema. Quarto, estimular práticas inclusivas no ambiente escolar, esportivo e cultural. 5. Apoiar as famílias no processo de desenvolvimento e inclusão das pessoas com superdotação. 6. Combater estigmas e preconceitos, promovendo campanhas educativas e de conscientização. 6. Prevenir e enfrentar o bullying e outras formas de exclusão escolar contra alunos superdotados, assegurando apoio psicossocial e proteção integral à criação de núcleos de apoio e redes colaborativas. Quarto, artigo 4º. A política que trata essa lei tem o propósito de assegurar a articulação das políticas educacionais com as políticas de saúde, assistência social, direitos humanos, trabalho e renda, esporte, lazer, cultura, transporte e demais políticas públicas, no sentido de oferecer condições para a continuidade do processo de aprendizagem das pessoas com altas habilidades e superdotação, inclusive aquelas acima da faixa etária de escolarização obrigatória, com a finalidade de promover a inclusão social. Fica instituído no calendário oficial do município o Dia Municipal e Conscientização, a ser celebrado anualmente no dia 10 de agosto, na data reconhecida internacionalmente como o Dia da Superdotação. Tá? Eu vou para o sistema ensino apoiará a criação e manutenção de equipe
e núcleos municipais voltados à preparação de estudantes com habilidades, superdotação para Olimpíadas científicas, torneios acadêmicos, tecnológicos, artigos culturais, assegurando recurso financeiro, infraestrutura adequada e apoio pedagógico especializado. As equipes e núcleos previstos nesse artigo terão caráter de incentivo e aprofundamento acadêmico e cultural, sem prejuízo de outros direitos educacionais. Essa lei entra em vigor na sua publicação oficial. Câmara Municipal, 15 de setembro, quando a gente fez, de 2025, autoria vereador Paulinho de Esporte. Eu vou ler só a justificativa para a gente... Justificativa. Submetemos a essa Casa de Lei o projeto de lei que tem como objetivo instituir no município o Programa Municipal de Atenção Integral à Pessoa com Superdotação, com o objetivo de promover a identificação, valorização, desenvolvimento, inclusão e suporte integral às pessoas com essas características. As pessoas com superdotação frequentemente enfrentam desafios que vão além do rendimento acadêmico. Sofrem com a invisibilidade, falta de acolhimento, ausência de políticas públicas direcionadas, preconceitos e barreiras no processo de inclusão, educação e social. A superdotação é reconhecida na Política Nacional de Educação do Ministério da Educação, que orienta os sistemas de ensino e promove a identificação, atendimento especializado e formação de professores para acolhimento adequado desse público. No entanto, na prática, os municípios ainda não oferecem políticas consistentes nesse campo. O programa Hora Proposto tem como propósito preencher essa lacuna, permitindo ao município de Jacareí identificar e acompanhar, apoiar suas famílias e oferecer formação continuada para educadores e profissionais de apoio. Dessa forma, é imprescindível que as pessoas com superdotação recebam o apoio necessário, incluindo atenção especializada, orientação e um planejamento educacional estruturado, de modo a potenciar seu desenvolvimento de maneira plena. A proposta de implementação da política municipal de incentivo visa garantir que essas pessoas com superdotação recebam a devida atenção e o apoio necessário para o seu pleno potencial acadêmico e social. Acreditamos que a instituição dessa política no município de Jacareí promoverá um significativo avanço no desenvolvimento e valorização da comunidade, além de trazer à tona um tema importante e urgência, mas que ainda é pouco discutido. A adoção dessa proposta contribuirá para que a cidade se torne mais inclusiva, atenda às necessidades específicas de seus cidadãos e possa oferecer condições para o fortalecimento, florescimento das potencialidades de pessoas com altas habilidades. O presente projeto também tem por objetivo incluir no município de Jacareí o Dia Municipal da Superdotação, a ser celebrado no dia 10 de agosto, data reconhecida internacionalmente e criada em 2011 pelo Conselho Municipal Mundial das Crianças Superdotadas e Talentosas, promovendo assim a conscientização sobre o tema. Considerando a importância do projeto de lei, apresento aos nobres pares e certo do apoio para a devida aprovação. Antecipadamente, agradeço Paulinho de Esporte.
Eu sei que o tempo está curto, mas eu precisaria mostrar um vídeo, Jean, por favor. Então, eu vou mostrar um vídeo da Vanessa Pavani, que é advogada de Direito Educacional de Altas Habilidades e Superdotação, que ela participou desse projeto conosco, era lá de Alagoas, e também da Carla Brolese, presidente do Movimento Nacional de Superdotação no Mapa do Rio de Janeiro, que participou diretamente nesse projeto também. Tá bom? Por favor, pode passar os vídeos. Excelentíssimos senhores vereadores e senhoras vereadoras de Jacareí, gravo essa mensagem final para reforçar um ponto crucial sobre o projeto de lei em pauta. O voto de hoje não é apenas uma conquista social, ele é, acima de tudo, uma vitória técnica para a gestão pública de nossa cidade. Quero destacar brevemente 3 pilares técnicos que fazem desse projeto um modelo a ser seguido. Primeiro, é uma vitória de eficácia. Esse projeto foi desenhado para ter efeito prático. Ao usar o verbo deve, ele cria uma obrigação clara e um direito real. Tecnicamente, isso o diferencia de inúmeras leis que apenas autorizam e por isso nunca saem do papel. É uma lei que nasce para funcionar, não para ser um mero registro no Diário Oficial. Segundo, é uma vitória da eficiência. O projeto evita o maior ralo de recursos em políticas sociais, a burocracia cara e inútil. Ao permitir que a própria escola inicie o processo de identificação, por exemplo, ele cria um caminho rápido e de baixo custo. É uma solução inteligente que economiza o dinheiro do contribuinte e o tempo das famílias, ao contrário de modelos baseados em avaliações multidisciplinares complexas que são caros, inacessíveis e que já vimos fracassar em vários outros municípios. Em terceiro, é uma vitória da segurança jurídica. Esse projeto de lei não cria um direito do zero, e isso é fundamental. Ele reflete de forma organizada e inteligente o que a Constituição Federal, a LDB e o ECA já garantem. Ele dá à Prefeitura um mapa claro para cumprir seu dever, protegendo o município, inclusive, de futuras judicializações e garantindo uma aplicação justa e uniforme da lei. Por isso, esta não é apenas uma conquista para as famílias, é a conquista de uma política pública bem feita. O voto de Vossas Excelências hoje é o ato que transforma essa inteligência técnica em um legado real para Jacareí. Confiamos no discernimento e na visão de futuro de cada um de vocês. Muito obrigada. Excelentíssimos senhores vereadores e demais presentes da Câmara de Jacareí. Eu me chamo Carla Brolese e sou uma das fundadoras do Superdotação no Mapa. E eu venho aqui para falar sobre o lançamento de um PL que vai fazer com que a inclusão e a identificação dos superdotados em Jacareí dê um salto e coloque Jacareí na vanguarda quando falamos de inclusão, quando falamos de acolhimento, quando falamos de identificação de superdotados. Por que isso é importante? Hoje nós temos 24 superdotados identificados apenas em Jacareí. Pelas estatísticas, a gente considerando o referencial de menor número, que é o da OMS, dentro dos alunos a gente deveria ter mais de 1.500 identificados. E quando a gente olha para a população, porque a superdotação ela não vive só dentro das escolas, a gente está falando de pelo menos 7.200 superdotados. Então, os números não condizem, tá, com as estatísticas. Isso acontece exatamente pela falta de política pública efetiva. Então, a gente conta com a Câmara de Vereadores para aprovar o PL do vereador Paulinho do Esporte, que foi construído junto com as famílias aí representadas, né, pela J. Machiro, e que ele foi feito com base em 4 eixos primordiais, internacionalmente atualizados, que a doutora Vanessa Pavani vai poder explicar, e a Jo também, e que ele foi feito junto com as famílias. Então ele condiz com a realidade do público-alvo do projeto. Não é algo feito por demagogia, é algo que é feito para trazer eficiência, tá? E colocar Jacareí na vanguarda quando a gente fala de inclusão de superdotados. E fiquem cientes que
esse projeto sendo aprovado, ele vai trazer muitas melhorias, tanto na área de educação quanto na área de saúde de Jacareí. E no futuro, né, essas melhorias vão atingir o mercado de trabalho. Fiquem cientes disso, tá? Por isso a gente conta com a aprovação desse PL, né, porque não existe nada mais potente do que um superdotado sendo bem atendido, tá? Eu agradeço a atenção de vocês e conto com a aprovação desse PL. Quero agradecer aos novos vereadores e peço o voto favorável de todos os vereadores. Obrigado. Senhor presidente, senhora e senhores vereadores, público e internautas em geral. Gostaria de pedir para que se levantassem essas crianças que hoje é o motivo desse projeto. Por favor, as crianças superdotadas, levantem-se. E como está escrito na maioria dos cartazes aqui nesta Casa de Leis, elas dão recado: eu estou aqui. E preciso ser cuidado, e preciso ter uma atenção especial. E nós estamos aqui nessa Casa de Lei para dizer que nós estamos vendo e vamos reconhecer vocês, porque vocês merecem ser reconhecidos. Para vocês terem uma ideia, no ano de 2022, nós tivemos no censo registrado 26.815 crianças superdotadas. A cidade de Jacareí, registrado, temos 24 e não oficial, 1.500. Esse rapaz aqui tem uma alegria de, há muito tempo, conhecer o pai do mesmo. O pai do mesmo trabalhou comigo em várias lojas do mercado varejista. E eu sou muito amigo da família e hoje também ele é um superdotado, ganhou recentemente um prêmio que com louvor precisa ser, inclusive foi falado no Jacareí TV. E eu estou aqui porque esses alunos, essas crianças, esses superdotados, uma coisa importante, eles têm um aprendizado muito rápido. A inteligência deles está acima da nossa, porque o conhecimento dele parece que já nasceu dentro do ventre. Essas crianças, elas são muito curiosas. A curiosidade delas é muito aguçada. Elas querem saber de tudo, querem detalhes de tudo. O vocabulário dessas crianças também está muito avançado, né? São pessoas que sabem que têm um hiperfoco naquilo que eles determinam. São pessoas dedicadas e sabem aonde querem chegar.
e elas têm também os seus interesses avançados. Então, são, posso dizer assim, crianças muito especiais. Lourenço, gostei quando você falou por nós e pelos que vão vir. Me emocionou essa sua mensagem. E nós estamos aqui por você e pelos outros, e também pedindo perdão pelos que passaram e não foram reconhecidos. E nós vamos aprovar, e eu tenho certeza, com maioria absoluta, porque esse projeto é mais de que uma justificativa e, acima de tudo, um reconhecimento. Chega de ser excluído, vocês serão vistos e nós iremos fazer com que essa justiça seja feita. Obrigado. Senhor presidente, Paulinho do Esporte, nobres vereadores, pessoas que estão nos assistindo neste momento, familiares que aqui estão, em nome da Josiane Tamashiro, sejam sempre muito bem-vindos a esta casa. Também os professores, gestores, em nome da nossa querida diretora, Daniela Valadão. As mães atípicas, né? Os neurodivergentes, todas as crianças que aqui estão, sejam todos bem-vindos e bom dia a todos. Com grande alegria que a gente recebe um projeto dessa importância, né? E a gente percebe que desde o início do ano, e foi uma promessa de governo do nosso prefeito Celso Florencio, ele vem honrando com esse compromisso. E aqui eu venho para agradecer também ao Paulinho, nosso querido presidente, né, que tanto luta aqui por esta casa e que faz essa propositura e que apresenta para a gente os superdotados, né? A gente vê aí só na televisão, né? Muitas vezes a gente está distante. Sou pedagoga, mas a minha trajetória foi muito curta dentro da educação. Né, minha professora aqui de faculdade, coisa linda, muito obrigada. E ela é novinha, viu, gente? Eu que fui tarde para a faculdade, tá? E aí, eu tive um período muito curto, então eu não tive a honra de de ter um superdotado, né, na minha sala, de trabalhar. Na minha época também não tinha tantas crianças neurodivergentes como hoje está acontecendo em todos os lugares, né? Mas eu fico feliz e fico agraciada de estar sendo contemplada por um projeto lindo, assim como vocês estão aqui por esse projeto. Então, quero aqui deixar meus parabéns. Parabéns a todos, em especial aqui as mães, porque lutam diariamente. Eu sei o quanto a gente sabe. Eu tenho 4 filhas e agora sou vó, então eu tenho uma neta, faz 5 dias que eu sou vovó. O quanto é difícil a gente criar os nossos filhos, né? Quantos desafios nós temos diariamente. E aí eu me coloco sim no lugar de vocês, nesses desafios também, porque crianças superdotadas, elas são crianças que dão, acho que um trabalho, porque eles querem falar, eles querem agir, eles querem mostrar, e como a Josi colocou aqui, né? Como buscar isso, como buscar essa ajuda, como trazer isso para dentro de casa, como falar com a família, né? Então, isso tudo, com um projeto que vai contemplar tudo isso para vocês, eu só tenho aqui para dizer gratidão ao Paulinho pela sensibilidade, gratidão ao movimento que vocês vêm fazendo, né? E gratidão aos professores também, porque não é fácil essa missão de entender isso, né? E poucos querem também, hoje,
poucos ainda querem se aperfeiçoar para poder entender. E que eu até venho falando em algumas questões, como a gente foi obrigado a fazer o curso, eu era de magistério, como a gente foi obrigado a fazer o curso de pedagogia para estar dando continuidade na educação, que a educação para todas as questões dos neurodivergentes também sejam algo proposto pelo MEC como uma obrigatoriedade, não só uma passagem. Porque na minha faculdade, que foi em 2014, 2013, foi só um semestre para falar sobre isso. É pouco hoje. Então, que o MEC pare, pense e resolva que seja obrigatório uma matéria mais continuada sobre o assunto, para que nós, professores, consigamos ter habilidades para lidar com todos os neurodivergentes. E isso faz falta. Nós temos aqui também um gestor escolar, né, de uma escola particular, e nós não estamos falando só da escola pública, nós estamos falando também da escola particular, são todos os professores. Então, que nós possamos plantar essa sementinha no coração e que todos nós, enquanto professores, possamos, sim, buscar esse conhecimento para que a gente estude junto com aqueles que já estão mais à frente e trazer as propostas, levar todos os desafios que nós encontramos na sala de aula para trazer para a realidade. E é muito bom ver vocês aqui, então. Muito obrigada e parabéns por essa conquista. Muito bom dia a todos. Bom dia, senhor presidente, Paulinho do Esporte, todos os vereadores aqui presentes, todos vocês aqui presentes. Que bênção ver essa casa aqui lotada hoje. Eu queria saudar aqui em especial a dona Valmira, que está aqui, sempre participante ativa com a gente, a Bia, que está aqui também, nossa amiga, a Suelen, grande parceira de trabalho também, o Fabrício também, grande liderança, e vocês que são mães atípicas, que têm as crianças superdotadas. Eu queria parabenizar vocês, parabenizar o Paulinho do Esporte pela propositura, e como eu sempre falo nessa tribuna, essa união de vocês, esse trabalho que vocês fazem em equipe, em conjunto, que faz toda a diferença. Como vocês são uma classe unida, uma equipe que realmente busca o bem da sociedade, e o bem dessas crianças também, a gente está aqui hoje com vocês para poder prestar esse apoio para vocês. Vocês podem contar com o nosso voto favorável. Eu queria parabenizar vocês demais, porque a gente sabe que não é fácil ser mãe, ser pai atípico. A gente conhece vários casos na cidade, as dificuldades que vocês enfrentam, autismo e tantas outras neurodivergências. E hoje, no caso aqui, as crianças superdotadas. E o mais importante que a gente tem que também valorizar aqui hoje, é esse espaço que vocês têm que ver. Porque a gente sabe que muitas vezes a criança, ela pode ser invisível. Ela tem inteligência, tem bastante conhecimento, faz a diferença, mas muitas vezes por falta de oportunidade, acaba não conseguindo demonstrar tudo que ela sabe. E a gente está aqui para somar com vocês, para ajudar vocês a serem vistos, vocês serem lembrados e vocês serem valorizados pelo trabalho que vocês fazem, pela diferença que vocês fazem na sociedade. Então a gente quer prestar aqui o nosso apoio para vocês, dizer que vocês podem contar com a gente, tudo que for para o bem de vocês, para valorizar essas crianças, estes jovens, que amanhã serão adultos, nós daremos esse apoio para vocês. Então, parabenizar aqui a Josiane pela sua fala, também o Enzo, né? O Lorenzo, e dizer que o que ele falou aqui e o que a Josiane falou também representa cada um de vocês que está aqui. Então, queria parabenizar todas as mães atípicas, parabenizar a equipe olímpica, porque vocês fazem Jacareí estar de vanguarda, estar para frente. E a gente que está aqui nessa casa, o nosso maior dever, é o mínimo que a gente tem que ter aqui, é a gratidão.
Gratidão por vocês nos representarem tão bem na cidade, por você deixar Jacareí na frente, na ponta da vanguarda. Então, nós, vereadores que estamos aqui, a gente é gratidão. A gente é grato por vocês existirem e agradecer vocês por estarem aqui. Pessoas que muitas vezes foram invisíveis, que as pessoas não enxergavam, mas hoje, a partir de hoje, vocês fazem parte de uma história que vai mudar a nossa cidade. E eu quero parabenizar vocês por estarem aqui, vereador Paulinho do Esporte, e dizer que não é somente um dia que vai ser criado, mas muito mais do que isso, de vocês serem lembrados não somente uma vez por ano, mas as ações que serão feitas nessa cidade em parceria com vocês. Mas a gente pede aqui com humildade, a gente precisa desse apoio de vocês, porque a gente não sabe tudo. E a gente quer, junto com vocês que estão aqui presentes, valorizar o trabalho de vocês e ajudar para que vocês possam ser pessoas cada vez mais valorizadas pelo trabalho que vocês fazem na sociedade. E dizer que não é somente bonito ser superdotado, mas vocês são crianças, vocês são pais e mães que realmente ajudam a cidade a ir para frente. Por isso, o meu reconhecimento e a minha gratidão para cada um de vocês. E tamo junto, vamos para cima lutar para que vocês possam ser sempre mais valorizados e valorizadas. Jacareí agradece cada um de vocês. Parabéns, Deus abençoe. Vamos para cima, tamo junto. Quero cumprimentar a todos, um pouco gripado, mas não podia deixar de vir aqui prestar o nosso apoio a esse projeto tão importante que é reconhecer os alunos com altas habilidades, não é? Mas é importante a gente se diga que essa lei, ela é importante para que a gente possa criar programas. Mas mais importante ainda é que a Prefeitura Municipal aporte recursos em políticas públicas, né? Porque nós, vocês bem sabem, somos um país que existem muitas leis maravilhosas, mas que infelizmente não saem do papel. E muitas vezes não saem do papel porque não há recursos empregados para que aquilo que está previsto na lei seja efetivamente realizado. Então, nosso papel de vereador aqui é aprovar a lei, mas também acompanhar a execução dos programas do município para que efetivamente se tenha recursos para que possa garantir essas políticas. Vou dar um exemplo para vocês. A LDB, a Lei de Diretrizes e Bases, já prevê, não é, que as pessoas, por exemplo, com autismo tenham um acompanhante. Mas essa não é a realidade nas escolas do nosso país, não é a realidade nas escolas do nosso município, porque há muitas crianças que possuem o transtorno de espectro autista e que não conseguem ter o acompanhamento em sala de aula. Isso demonstra que não basta a existência da lei, mas o que é fundamental é que a gente fiscalize o cumprimento dessa lei. Portanto, eu lanço esse desafio a todas vocês, mães, pais, avós, tios que acompanham as crianças, que ajude a gente a fiscalizar, não é? Que a partir dessa lei, ajude a gente efetivamente fiscalizar se vai sair do papel tudo que está previsto aqui, não é? Porque eu quero até cumprimentar um amigo Fabrício aqui, educador da cidade. Nosso mandato atua muito na área da educação, não é? Porque há umas vezes uma grande desconexão entre o que se discursa em época eleitoral e o que se acontece na vida prática dos governos, não é? E o nosso papel aqui enquanto vereador é fiscalizar isso, não é? Essa semana mesmo, a semana retrasada, andei em escolas, né? A gente denunciou na imprensa o corte de R$2 milhões na merenda do município, não é? Não tem cabimento algum a gente ter um contrato de R$35 milhões e da noite para o dia se cortar R$2 milhões. Aí você reduz qualidade, reduz sim quantitativo, conforme esses contratos que eu estou aqui na merenda. Então, assim, nós discursamos bastante, né? Mas e na prática? Como têm sido feitos os investimentos na educação? A título de um segundo exemplo,
Tem uma escola aqui no município que se chama Tito Máximo, não é? Faz 3 anos que eu tenho cobrado aqui nessa casa para reformar 2 salas de aula que foram incendiadas. E até hoje isso não saiu do papel. Então é importante que a gente fiscalize, é importante fazer leis, mas que se tenha o compromisso com a educação. E compromisso significa, Fabrício, ter dinheiro no orçamento canalizado para que a gente possa fazer boas políticas. Eu quero confessar uma coisa para vocês: quando eu li esse projeto, eu não imaginava, não é? Que as pessoas com altas habilidades também enfrentavam bullying, também enfrentavam o isolamento dentro de uma sala de aula. Para mim foi uma grande surpresa, não é? E é muito importante que a gente debruce aqui nesses temas, professora, para que a gente possa vir aqui no plenário e defender efetivamente o que se faz conexão com a pauta de vocês. E eu lhes pergunto, né? Eu acabei de dar aqui esse exemplo das crianças autistas que não têm acompanhantes em sala de aula. Nós vamos precisar exigir, sim, né, que também haja o acompanhamento para as crianças de altas habilidades, né, que têm uma capacidade de aprendizado superior à média, não é? Então, eles também precisam de ter um acompanhamento individualizado. Então, é mais uma pauta que o nosso mandato vai travar. Já cobro muito aqui o acompanhamento para as crianças autistas. E agora tem mais uma pauta que é cobrar o acompanhamento, sim, para as crianças de altas habilidades. Eu quero dizer para vocês que o ambiente escolar, ele precisa ser inclusivo, não é? E inclusivo pressupõe a gente garantir que todas as crianças matriculadas na nossa rede municipal de ensino tenham um tratamento adequado, não é? Porque são crianças diferentes, são crianças que têm uma capacidade cognitiva diferente, são crianças que têm famílias de uma certa categoria econômica e outras não. O público tem essa diversidade de crianças na escola. Mas agora, é preciso que cada um tenha o respeito que merece, o respeito que está previsto nas leis já existentes, na Constituição Federal, na LDB, que regula o ensino no nosso país. E essa exigência é legal, mas a fiscalização depende de cada um de nós. Conte com o nosso mandato, parabéns a todos vocês, não é? Eu penso que é um orgulho muito grande a gente ter um filho, né, com altas habilidades. Eu penso que nós, em vez de ter preconceito, discriminar, nós precisamos dar condições para que a gente possa potencializar o conhecimento, porque só através do conhecimento que a gente constrói uma sociedade melhor, mais humanizada e igual para todos. Parabéns, mães, parabéns, crianças. Bom dia a todos vocês que nos acompanham em mais uma sessão de Câmara. Quero aqui cumprimentar os funcionários da casa, cumprimentar os nobres colegas. Que manhã especial, uma discussão muito madura, importantíssima para a cidade de Jacareí. Quero cumprimentar os pais que hoje estão aqui presentes, as crianças, cumprimentar em nome do meu amigo e cidadão jacareense Fabrício, cumprimentar todos os profissionais da educação. Esse é um projeto que eu tive o cuidado de lê-lo e prestar atenção em todos os comentários aqui. Agradeço a Josiane pelas considerações feitas e eu enxergo da seguinte forma, Josiane: nós temos que pisar no chão das pessoas, que as pessoas pisam, para a gente entender algumas realidades, porque quando você está fora do cenário é fácil falar, mas a hora que você se inclui, que você vê quantas batalhas são travadas, né? Então eu agradeço pela sua colocação e agradeço demais também a doutora Vanessa, que fez comentários de uma forma técnica, e é por isso que hoje eu trouxe aqui, para quem acompanha a sessão, sempre está presente ali na minha mesa, a Bíblia Sagrada, que eu respeito todas as religiões, mas deixo a Bíblia e a Constituição Federal, maior lei do país. Por quê?
o direito de vocês, crianças, o direito de todas as pessoas superdotadas está previsto aqui, principalmente no artigo 3º e no artigo 5º, que tem como princípio fundamental reduzir as desigualdades, mas enaltecer o princípio da isonomia, que muitos distorcem. O princípio da isonomia, de uma forma resumida, diz que você deve tratar os iguais de uma maneira igual e os desiguais desigualmente na medida de suas desigualdades. E é isso que nós estamos fazendo no dia de hoje. Nós estamos, porque foi muito bem falado aqui, as pessoas superdotadas, elas têm sim também dificuldades. Não é um mar de rosas. Elas precisam de uma atenção especializada para o seu desenvolvimento. E no ditado popular se diz que nós temos que tirar as coisas do papel. Mas eu, transportando um pouquinho, se vocês me permitem, para a política, nós temos que primeiro tirar das falas algo que seja produtivo, colocar no papel porque é necessário, é o que nós estamos fazendo nesse momento, para depois sim termos ações efetivas. E eu quero pegar a fala, se o Lourenço me permite, quero pegar uma partinha do que você falou que me chamou bastante atenção. O que poderia ser oportunidade se transforma em dificuldade. E o governo do prefeito Celso Florencio, que eu quero aqui cumprimentar e agradecer pela forma que vem conduzindo a cidade, uma cidade que tem 373 anos. Quantos gestores já passaram? Vocês que estão nos acompanhando, vocês que estão aqui, vocês viram alguma lei dessa natureza? Alguma fala aqui na tribuna direcionada aos superdotados? Eu peço desculpa porque eu não vi. Então, muitos tiveram a oportunidade. Superdotados nós temos desde quando o mundo é mundo. Então, hoje, nós falamos e praticamos. Está aí a Estação Evoluir, que foi recém-inaugurada nesse governo, que cuida das nossas crianças neurodivergentes. Todos os projetos que nós aprovamos aqui, presidente, instituindo políticas e direcionando ações práticas para as nossas crianças atípicas. Então, o que foi falado na campanha, hoje a gente começa a enxergar que nós estamos fazendo a diferença. E como concluo a minha fala, não quero ser repetitivo, hoje Jacareí está sendo pioneira, vanguarda nesse tema fundamental. Então, parabéns pela luta de vocês, todos os pais responsáveis legais, todos os profissionais que abraçaram essa causa, porque hoje a vitória é de Jacareí, é de vocês, é de todos nós. Um forte abraço, que Deus abençoe. Bom dia a todos. Quero dar os parabéns para o nosso presidente, Paulinho do Esporte, pelo esse projeto. Em nome da professora, quero cumprimentar todas as mães que estão aqui e também estão na cidade de Jacareí. Essas crianças me recordou um passado de 72 anos para trás, porque eu tenho 72 anos. Quando eu nasci lá em Minas Gerais, até 10 anos, eu tinha medo de chegar perto das pessoas idosas, porque a gente não tinha, eu não nasci dentro da cidade, eu nasci na roça. Claro que eu nasci na roça mesmo, porque minha mãe não tinha ir para a cidade, para Cristina, para ter filho, não. Era nascido, tinha uma parteira, nascia ali, cara, se vire.
a parteira que fazia tudo lá. Computando que as mulheres estão aí sabem disso, que eu tenho 72 anos, então estou falando na realidade, a verdade, sou lá de Cristina, Minas Gerais. Vocês têm todo na mão os seus futuros. Mas eu quero dizer aqui, sou um vereador que tenho 6 mandatos, não estou fazendo campanha não, eu estou explicando para vocês. E o futuro dessas crianças está aqui na cidade de Jacareí. Eu tenho certeza disso aqui, que tudo que é votado aqui, o Celso Florencio vai cumprir. E para ele dizer que não vai cumprir, tem que chegar no final dos 4 anos. Aí que a gente vai dizer cumpriu ou sim ou não. Mas julgar agora na tribuna é uma palavra vazia, até para as crianças que estão aqui. Eu quero dizer a vocês, sou do Parque Minha Lua, gosto de muitas crianças, lá tem muita criança. Eu também tive família, tenho família, perdi meu filho, faz 4 anos e 5 meses hoje. Gosto muito de criança, não é que eu estou com a barba grande que eu quero ser um Papai Noel, não quero ser, mas essas crianças que estão aqui é um futuro da nossa cidade de Jacareí. Nós podemos contar o futuro, não é com a pessoa idosa, nós podemos contar o futuro, é com as próprias crianças que estão aqui. E vocês, as crianças que estão aqui hoje no plenário, vocês representam todas as crianças de Jacareí. E vocês, as mães que estão aqui, a professora daqui, representa todas as mães e toda a população de Jacareí. Conta com esse vereador Valmir, meu voto é favorável. Boa tarde. Cumprimentar a mesa diretora na pessoa do presidente, colegas vereadores, os munícipes presentes aqui nas galerias e um abraço também para todo mundo que nos acompanha aí de casa. Quero mandar também um cumprimento especial, um abraço para todas as famílias de adultos e crianças com altas habilidades e, obviamente, para as crianças e os adultos com altas habilidades. Quero cumprimentar meu amigo Fabrícios, importante professor aqui, um parceiro de muitos anos já. E, antes de partir para a minha fala sobre o projeto, eu quero parabenizar o nosso presidente, que está apresentando um excelente projeto, presidente. Atende uma realidade importante aqui, que não tinha a base normativa necessária para ser tratada, né, para ter as providências necessárias. E a gente sempre diz que, para que haja uma ação administrativa eficiente, é necessário uma norma, uma lei que dê a base para isso, que permita para que aconteça. E esse é um dos trabalhos mais importantes dessa casa aqui de leis. Mais uma vez, parabéns, presidente, vai ter meu voto favorável. Eu queria também, antes de discorrer sobre questões diretamente relacionadas ao projeto, comentar que eu tenho um sócio com altas habilidades, eu tenho um escritório de advocacia, e o meu sócio tem altas habilidades, foi diagnosticado recentemente. Então, além de sócio, é um grande amigo meu, eu conheço de perto, tanto de uma perspectiva profissional quanto de uma perspectiva pessoal, os desafios de pessoas com altas habilidades, que a gente sempre encara como uma grande dádiva, né, a superdotação, mas a gente sabe que vem com grandes desafios também. Não é só uma forma diferente de pensar, uma cognição diferente, mas também uma sensibilidade para estímulos sensoriais diferentes, uma sensibilidade emocional diferente, que requer um preparo do poder público e, mais uma vez, de uma lei adequada. E aí, agora passando para a questão pública, de fato, do que a gente tem que discutir aqui nessa casa, é muito importante a gente ter as normas que viabilizem uma ação administrativa e, mais do que isso, uma ação administrativa eficiente. Mas é muito importante a gente entender também que a lei por si só não se basta. A gente tem vários exemplos aqui no Brasil de leis que não pegam. Nas faculdades de Direito, inclusive, os professores costumam brincar com isso, que o Brasil é um dos poucos países que as leis não pegam. Aqui, a gente valoriza de maneira bastante importante os costumes. Tem um pensador que é o São Tomás de Aquino, que ele fala que o costume é a segunda natureza do homem. Então, a gente precisa internalizar
dentro dos costumes e das práticas do poder público, das instituições, o que as leis dizem. E eu me preocupo de que essa lei pode não ser cumprida em sua integralidade. Torço para que seja. É uma ótima lei, traz bons avanços aqui para o nosso município, mas a gente acompanha nos últimos dias, como o vereador Luiz Flávio bem apontou na fala dele, regressos expressivos na educação. A gente acompanhou corte de merenda, a gente está assistindo um processo de terceirização bastante intenso na área da educação, que não necessariamente é ruim. O processo de terceirização ele pode ser feito de maneira a dar eficiência ao poder público, mas ele também é um grande risco, é um grande ponto de inflexão e de atenção para a gente ter. Atualmente, a gente está com uma OSC, uma organização da sociedade civil, que foi contratada para fazer o acompanhamento de crianças neurodivergentes, crianças com necessidades educacionais especiais, o que eu acredito que inclui as pessoas com altas habilidades e superdotação, e nesse contrato a gente tem poucos detalhes sobre quem vai fazer o cuidado, quem vai fazer o acompanhamento dessas crianças. Então, a gente pode ter pessoas sem treinamento, pessoas sem a capacitação necessária, tendo que aplicar o que está dizendo aqui nessa lei. E aí a gente volta lá para o início, a lei pode não ser aplicada, pode ser só para inglês ver. Então, o trabalho dessa casa começa com a aprovação dessa lei, mas ele continua na fiscalização da aplicação dessa lei, para garantir que a OSC, que está fazendo o acompanhamento das crianças neurodivergentes, seja efetivo e obedeça o que está aqui encadernado nessa lei, para que a prefeitura dê os recursos necessários para que essa lei seja, de fato, aplicada, que não é o que a gente tem visto nos últimos meses, nas últimas semanas. De uma forma ou outra, meu voto vai ser favorável e eu estou feliz aqui de acompanhar esse avanço para Jacareí. Parabéns também às famílias que fizeram essa pressão e que viabilizaram esse momento. Um bom dia a todos. Prometo que vou ser breve, Fabrício, na minha fala. Fui o último a se inscrever. Mas quero parabenizar, primeiramente, o autor dessa propositura, um excelente projeto. Mas eu peguei aqui, Fabrício, inclusive, eu acho que é de extrema importância eu fazer esse destaque. Está sendo discutido no Congresso Nacional o Plano Nacional de Educação, e não foi identificado nenhuma política, nenhuma preocupação do Poder Executivo Federal em criar política para identificar, sequer, quem realmente necessita desse tipo de tratamento. E isso significa que mais de 99% dos estudantes com superdotação no Brasil podem não estar sendo identificados e, consequentemente, não estarão recebendo esse atendimento educacional especializado que lhe é de direito. Então, eu queria só acender uma lâmpada e mostrar para vocês hoje a aula de cidadania que Jacareí está dando, totalmente na contramão do governo federal. Vamos pensar melhor ano que vem, gente. Eu conto com vocês, meu voto é favorável e parabéns às mães de todos. O projeto está em votação. Como voto o vereador Neto Alves, como voto o vereador Paulinho dos Condutores. Só justificando, desculpa. Senhor presidente, só justificando, quero parabenizar pelo projeto, parabenizar aí a todas as crianças, aí, famílias, por essa conquista. Parabéns aí, conte comigo também. Como voto o vereador Paulinho dos Condutores. Como voto o vereador Silfar, de Cidade de Salvador. Como voto... Vai falar, gente. Ué. Como voto o vereador Silfar, de Cidade de Salvador. Como voto o vereador Valmir do Parque Meia Lua. Como voto o vereador Daniel Mariano.
Como voto o vereador Gabriel Belém. Como voto o vereador Hernani Barreto. Quero justificar o voto, pedir desculpa porque eu não fiz uma justa menção ao autor dessa propositura, o vereador Paulinho do Esportes. Parabéns, Paulinho, porque esse projeto demonstra a sua sensibilidade, demonstra o seu respeito para com todas essas crianças e, acima de tudo, coragem, porque a hora que a gente se prontifica a colocar algo no papel, a gente também se coloca numa condição de ser cobrado. Então é um ato de coragem. E a administração pública, através do prefeito Celso Florencio, também tem feito a sua parte, mostrando que é um governo acolhedor, um governo inclusivo e humano. É um tema que foi esquecido, mas agora estamos fazendo o que é necessário. Sou favorável. Como voto o vereador Jean Araújo. Eu quero aqui, mais uma vez, parabenizar o vereador Paulinho do Esporte pela sua propositura. Paulinho, parabéns. Mandar um abraço para Daniela Valadão, acabei esquecendo de falar. Parabéns pela sua luta aí, né? E hoje, como eu disse no meu discurso, né, é uma nova página que a gente escreve para Jacareí. E também queria parabenizar o prefeito Celso Florencio e a sua equipe, né, que realmente tem feito um trabalho belíssimo na inclusão, e eu acho que a gente também tem que valorizar isso aí. Porque nunca teve em Jacareí um trabalho assim. E agora a gente está começando a fazer, então acho que todos que fazem isso merecem um reconhecimento e gratidão. Então, parabéns, Paulinho, parabéns vocês e tamo junto. Como voto o vereador Joeques Almeida. Como voto o vereador Luiz Flávio Flavinho. Senhor presidente, quero também parabenizar pelo projeto, parabenizar todas as mães, professoras, pais, avós envolvidos. É uma construção coletiva e por isso todos merecem esse reconhecimento. Só pedir uma coisa para vocês: tragam mais medalhas para Jacareí. Um abraço. Positivo, meu voto favorável. Como voto o vereador Marcelo Dantas. Justificando o voto, levantem os cartazes por vocês, pelos que vão vir e também fazendo jus aos que ficaram para trás. Voto sim! Como vota a vereadora Maria Amélia. Mais uma vez quero dar aqui os parabéns ao Paulinho do Esporte, a todas as mães atípicas, às crianças que estão aqui, os diretores, professores, também ao nosso prefeito Celso Florencio, que está se empenhando para que a gente consiga cada vez mais melhorar o atendimento de todas as crianças neurodivergentes e também das mães e pais atípicos, né? Dando todo o suporte necessário. A luta é grande e nós estamos iniciando. Parabéns. Quero agradecer a todos os vereadores pela votação, agradecer as mães, os alunos e todos aqueles que fazem a grande diferença em nossa cidade, tá bom? E o nosso projeto de lei do Legislativo número 129 de 2025 foi aprovado com 12 votos favoráveis. Próximo projeto.